Logo nos primeiros segundos do dia, quando a luz ainda luta para atravessar as frestas do mundo e o silêncio parece guardar um segredo antigo, algo desperta dentro de você. É como se uma presença invisível se inclinasse para perto do seu coração e perguntasse, sem palavras, mas com força: o que você escolhe criar hoje? Napoleon Hill dizia que cada amanhecer é uma convocação silenciosa, um chamado para que o indivíduo assuma o posto de comandante do próprio destino. E talvez você nunca tenha percebido o quanto essa convocação se repete, fiel, paciente, esperando que finalmente seja ouvida. Mas hoje, neste instante, ela chega mais nítida, mais urgente, como se quisesse romper algo que há muito tempo prende sua vida a um padrão menor do que aquele para o qual você nasceu. Talvez você já tenha sentido isso antes. Um impulso leve, quase etéreo, que aparece ao abrir os olhos, antes mesmo que os problemas e obrigações ganhem forma. É um convite espiritual, uma faísca que anuncia que ali, naquele exato momento, há um portal aberto. Napoleon Hill chamaria esse portal de instante de propósito, um intervalo sagrado entre o sono e a vigília, em que as limitações ainda não acordaram. E é nesse intervalo que o espírito humano está mais apto a se reconectar à sua fonte de poder, fé e direção. Pergunta é: quantas vezes você atravessou esse portal sem sequer percebê-lo? Imagine por um momento que Hill estivesse ao seu lado enquanto você desperta. Ele não falaria alto, não imporia suas ideias, mas seu olhar firme carregaria uma mensagem clara. Você é mais poderoso do que acredita, mas sua vida só mudará quando seus primeiros pensamentos mudarem. É como se ele lhe mostrasse que seus primeiros minutos do dia não são apenas um detalhe banal, mas a fundação invisível sobre a qual você construirá todas as decisões, emoções e oportunidades que seguirão. E se a fundação está fraca, tudo o que vem depois se torna instável. Mas se ela está fortalecida, alinhada, consciente, sua jornada passa a ter um ritmo completamente diferente. Há pessoas que se levantam todos os dias carregando ruídos internos que não percebem. Elas se tornam reféns do que não curaram, do que não escolheram conscientemente. Acordam sem direção, sem fé, sem visão. E quando não há visão, a vida se torna repetição. Hill afirmava que o fracasso raramente chega como um grande golpe de uma vez. Ele chega como poeira, fina, discreta, diária, uma preocupação pequena ignorada, uma queixa deixada passar, um pensamento negativo alimentado antes mesmo do primeiro gole de café. Sem perceber, essa poeira se acumula e se transforma em peso, em atraso, em estagnação. E muitos passam anos vivendo assim, acreditando que é normal, que é destino. Mas algo extraordinário acontece quando o indivíduo se dá conta de que não precisa aceitar esse peso como parte de sua identidade. Quando compreende que dentro de si existe um campo fértil esperando por novas sementes, não velhas repetições. Hill dizia que a mente humana é a oficina onde destinos são moldados. E essa oficina começa a funcionar justamente quando você desperta. É nesse momento que você, consciente ou não, faz escolhas que se tornam comandos internos, definindo se será guiado pelo medo ou pela fé, pela escassez ou pela abundância. E não perceber isso é como entregar o volante da sua vida nas mãos do acaso. Agora respire fundo e permita-se sentir esse instante. O simples fato de estar aqui, lendo estas palavras, já indica que algo dentro de você deseja mudança, deseja direção, deseja elevar-se acima da mediocridade emocional e espiritual e tantas vezes tenta puxá-lo de volta. Eu afirmaria que esse desejo não é apenas psicológico, é espiritual. É a sua essência tentando lembrar quem você realmente é, antes das pressões, das cobranças, das quedas. E se você estiver disposto, este pode ser o primeiro dia de uma virada interna que mudará tudo o que virá depois. Mas antes de avançar, surge uma pergunta que Hill faria diretamente a você. Com o que você tem alimentado sua mente ao amanhecer? Não é uma pergunta simples. Ela exige sinceridade. Exige olhar para o espelho interno sem máscaras. Porque muitas pessoas desejam prosperidade, mas acordam alimentando dúvidas. Querem oportunidades, mas despertam pensando nos problemas. Buscam crescimento, mas começam o dia reclamando. E Hill alertava:
Você nunca poderá colher aquilo que não planta. Se você desperta sem propósito, o dia inteiro carrega essa falta. Se desperta em fé, todo o dia vibra nessa frequência. Talvez você não tenha sido ensinado a ver sua manhã como território sagrado. Talvez tenha aprendido a viver correndo, sem tempo, sem pausa, sem introspecção. Mas tudo muda quando você entende que existe, sim, um poder espiritual nos primeiros minutos do dia. E que esse poder não depende de religião, mas de consciência. É como se Rio colocasse sua mão sobre seu ombro e dissesse: o amanhecer é o momento em que Deus sussurra. Quem escuta, prospera. E essa frase ecoaria dentro de você porque, no fundo, sabe que sempre existiu algo maior guiando seus melhores dias. Agora imagine o que aconteceria se você decidisse, a partir de hoje, despertar como quem desperta para um propósito. Se você colocasse os pés no chão com consciência, respirasse com intenção e falasse para si mesmo, antes de qualquer outra coisa: eu escolho a prosperidade que me foi destinada. Não como frase bonita, mas como decisão espiritual, como um pacto. Rio acreditava que decisões internas desse tipo reorganizam a energia ao redor, atraindo pessoas, ideias e oportunidades que antes estavam adormecidas. É como se você trocasse a estação interna da sua vida e tudo ao redor começasse a responder. Mas claro, uma pergunta inevitável surge: por que tantas pessoas ignoram essa chance diária de renascer? Talvez porque acreditam que precisam de algo grandioso para mudar suas vidas. Um milagre, uma oportunidade rara, um acontecimento extraordinário. Rio, porém, ensinava o oposto. As grandes transformações começam em gestos pequenos, repetidos com intenção. E o menor, porém mais poderoso desses gestos, é a forma como você desperta. É o primeiro pensamento, o primeiro sentimento, o primeiro movimento interno. E enquanto você absorve isso, perceba que algo novo está se formando dentro de você. Uma inquietação boa, um despertar diferente, uma sensação de que talvez, apenas talvez, você esteja prestes a cruzar um novo limiar. E se estiver disposto a seguir adiante, a próxima revelação de Rio pode mudar sua compreensão não apenas sobre o amanhecer, mas sobre o seu próprio poder, porque o que vem a seguir aprofunda tudo. E talvez seja exatamente o que você precisava ouvir há muito tempo. Quando você observa sua própria vida de dentro, tudo parece lógico demais. Acordar, trabalhar, resolver problemas, tentar não se atrasar, tentar não perder oportunidades, tentar dar conta de tudo. Mas quando Napoleon Hill surge como uma presença silenciosa, acompanhando cada movimento seu, a rotina comum ganha contornos muito mais reveladores. Ele enxergaria detalhes que você não vê. Ele ouviria as frases que você repete automaticamente. Ele perceberia o peso oculto escondido em pensamentos que você já considera normais. E talvez fosse exatamente nesses pequenos gestos de todos os dias que ele colocaria o dedo, mostrando que não é o mundo que te limita, mas a forma como você se acostumou a existir dentro dele. Pense na última manhã em que você se levantou com pressa. Você talvez tenha aberto os olhos já sentindo que o dia seria pesado, como se a própria atmosfera ao redor tivesse perdido o brilho. Talvez tenha ido direto ao celular, rolado telas sem perceber, recebido uma chuva de estímulos que moldaram sua energia antes mesmo de você se dar conta. Napoleon Hill observava que a maioria das pessoas cai na armadilha da pressa espiritual. Essa sensação de que não há tempo para respirar, de que tudo é urgente, de que o mundo exige mais do que você pode entregar. Mas ele também dizia que nenhuma prosperidade floresce em terreno caótico. A mente precisa de espaço para criar, e o amanhecer é justamente o único momento em que esse espaço ainda existe intacto. Imagine se você pudesse assistir a si mesmo de fora. A cena seria simples, mas reveladora. Você caminhando pela casa, talvez com a mente já ocupada por conversas que nem aconteceram, preocupações antecipadas, problemas que ainda nem surgiram. E enquanto você se movimenta, uma presença como a de Rio caminharia ao seu lado, avaliando tudo com calma, até perguntar: por que você desperta carregando aquilo que deveria ser deixado no dia anterior? Essa pergunta, dita com serenidade, teria o poder de desmontar boa parte da tensão que você alimenta sem perceber. Porque, na verdade,
Muitos vivem prisioneiros de repetições emocionais, não de circunstâncias. E é aqui que a vida cotidiana revela sua profundidade espiritual. Eu acreditava que o ser humano só começa a prosperar de verdade quando percebe que sua realidade externa é reflexo direto do que ocorre internamente. Isso não significa negar desafios, mas entendê-los de outra forma. Por exemplo, quando você acorda com preocupação financeira, sua mente automaticamente começa a buscar provas de que algo dará errado. Quando acorda com medo de perder algo, sua energia se contrai e repele oportunidades. Quando desperta com irritação, sua atenção se volta aos obstáculos. É como se a primeira emoção definisse o tom inteiro do dia. E quantas vezes você já percebeu que um dia ruim começou na verdade com um amanhecer descuidado? Hill comparava a mente humana a uma bússola que sempre procura o norte correspondente ao seu primeiro sentimento do dia. E se esse sentimento é desalinhado, todo o trajeto se desvia a alguns graus suficientes para mudar o destino final de uma vida inteira. Agora veja quantas pessoas você conhece que vivem repetindo o mesmo ciclo. Dormem cansadas, acordam ansiosas, trabalham no modo automático, esperam que algo mude, mas continuam alimentando as mesmas raízes mentais. No olhar de Hill, elas não são vítimas, são autoras inconscientes da própria cadeia de repetições. Mas existe algo ainda mais curioso. Às vezes a mudança não começa com grandes decisões, mas com pequenos incômodos. Você talvez já tenha sentido isso. Aquela sensação de que poderia estar vivendo mais, que algo dentro de você deseja expandir, criar, prosperar de uma forma mais ampla. Esse incômodo, Hill afirmaria, é o chamado da sua imagem interior, a versão de você que já existe espiritualmente, mas ainda não foi manifestada no físico. Ele chamava isso de impulso criativo, uma fagulha que Deus coloca no coração do ser humano para lembrá-lo do seu potencial. E se você olhar com atenção para a sua vida, verá que esse impulso aparece nos dias mais comuns. Às vezes surge enquanto você arruma o quarto, às vezes no caminho do trabalho, às vezes no momento em que observa alguém prosperando e sente algo apertar no peito. Não inveja, mas um reconhecimento súbito de que também foi feito para crescer. Hill dizia que esse aperto não é fraqueza, é sinal. É um lembrete espiritual de que você nasceu para um nível mais elevado do que aquele ao qual se acostumou. Agora pare por alguns segundos e reflita. Quantas vezes você já ignorou esse chamado interno? Quantas vezes o silenciou porque parecia não ser o momento certo, não ter estabilidade, não ter coragem suficiente? Hill observaria tudo isso com paciência, não para te julgar, mas para te mostrar que a maior parte das pessoas vive condicionada por padrões inconscientes que repetem desde a infância. E que esses padrões só começam a se desfazer quando você se torna capaz de perceber o que sente ao despertar. Imagine que amanhã, ao invés de levantar no automático, você decida observar seu primeiro pensamento. Talvez se surpreenda com a intensidade do que passa por dentro da sua mente sem que você note. Pode ser uma frase como: "Eu não vou dar conta", "Não estou preparado", "Vai ser difícil", "Mais um dia igual". E é aqui que Hill faria o anúncio que muda destinos. Esses pensamentos não são neutros. Eles são comandos. Comandos para o seu inconsciente, comandos para a sua energia, comandos para o dia que ainda está nascendo. Mas observe também o lado oposto. Quantas vezes você já teve um simples momento de clareza pela manhã e percebeu como o dia inteiro parecia mais leve? Quantas vezes você acordou inspirado, tomou uma decisão rápida, fez um movimento inesperado e algo extraordinário aconteceu horas depois? Hill não chamaria isso de sorte. Ele chamaria de alinhamento, porque quando sua mente desperta de forma certa, você enxerga oportunidades que antes estavam ali, mas invisíveis. A vida não se tornou melhor. Você apenas se tornou capaz de vê-la. E ao perceber isso, um pensamento inevitável surge. O que aconteceria se eu despertasse assim todos os dias? Não uma vez, não de forma ocasional, mas como estilo de vida? Hill sorriria diante dessa pergunta, porque é exatamente aqui que começa a transformação verdadeira. Não na pressão, não na urgência, mas no despertar consciente.
Quando você aprende a colocar intenção antes do movimento, clareza antes da ação, fé antes da preocupação. E é nesse ponto da sua jornada que a vida começa a apresentar provas do seu novo alinhamento. Situações inesperadas surgem. Pessoas diferentes aparecem. Ideias que estavam adormecidas começam a ganhar forma. E tudo isso porque a energia com que você desperta mudou. E quando sua energia muda, tudo se ajusta ao novo padrão. Mas prepare-se. No caminho da prosperidade, existe um passo ainda mais profundo que Hill considerava essencial. Um passo que conecta o cotidiano com o invisível, o simples com o extraordinário, o humano com o divino. E esse passo é tão transformador que muitos passam a vida inteira sem ousar compreendê-lo. No entanto, você está prestes a descobrir. E essa revelação pode se tornar o ponto de virada mais poderoso de toda a sua caminhada. Há momentos em que a vida parece ficar suspensa, como se o tempo parasse por um instante apenas para que você pudesse enxergar algo que antes estava escondido atrás da correria diária. Napoleon Hill dizia que esse tipo de pausa não é acaso, mas intervenção. Ele acreditava que quando o espírito humano está pronto para compreender uma verdade mais profunda, o universo cria esses momentos silenciosos para revelar o próximo passo. E talvez você esteja exatamente em um desses instantes agora, prestes a compreender algo, e mudará a forma como você se relaciona com sua própria mente. A primeira grande revelação é simples, mas poderosa. Tudo o que você repete internamente, consciente ou não, está moldando sua identidade. Eu chamava isso de autossugestão, mas não no sentido superficial que muitos interpretam hoje. Para ele, autossugestão era uma aliança entre emoção, crença e repetição. Era como programar a alma para enxergar-se de uma nova forma. Ele dizia que ninguém se torna próspero apenas desejando prosperidade. Torna-se próspero aquele que repete com emoção e convicção pensamentos que constroem uma nova realidade interna. E a partir dessa nova realidade, age com força e direção. Mas aqui surge a primeira pergunta inevitável. O que você tem dito a si mesmo quando ninguém está ouvindo? Se você parar um instante para observar seus pensamentos, talvez perceba algo desconfortável. Muitas vezes, sem perceber, você alimenta frases como: "Isso é difícil", "Não sou bom o suficiente", "Sempre dá errado para mim", "Não sei se vou conseguir". São frases pequenas, quase inocentes, mas carregam energia destrutiva. Eu dizia que pensamentos negativos são como cupins espirituais, corroendo aos poucos a estrutura da autoconfiança. Eles não derrubam nada de uma vez, mas enfraquecem tudo silenciosamente. E quando você finalmente tenta construir algo novo, o edifício interno já está comprometido. Por isso, ele insistia que todo avanço duradouro começa com uma mudança radical no diálogo interno. Não se trata de repetir frases bonitas mecanicamente, mas de substituí-las por declarações que elevem sua vibração espiritual e emocional. Por exemplo, ao invés de "é difícil", dizer "eu sou capaz de aprender isso". Ao invés de "não consigo", afirmar "eu me torno mais forte a cada dia". Ao invés de "sempre dá errado", declarar "o universo está se alinhando a meu favor". Essas trocas simples começam a remodelar a atmosfera interna onde suas decisões nascem. E suas decisões, por sua vez, remodelam sua vida. Agora Hill lançaria outra questão profunda. Se sua mente é o terreno onde o futuro é plantado, que tipo de sementes você tem escolhido sem perceber? Ao longo da vida, acumulamos crenças que não são nossas. Crenças herdadas, crenças sociais, crenças criadas pela dor, pela pressa, pela comparação com outras pessoas. E cada uma delas age como um filtro. É por isso que duas pessoas podem enfrentar o mesmo desafio e reagir de formas completamente diferentes. Uma vê oportunidade, outra vê ameaça. Uma quer agir, outra quer fugir. A diferença não está no desafio, mas no que está por trás dos olhos, nas crenças, nos pensamentos invisíveis, na autossugestão que molda a cada amanhecer a forma como você interpreta o mundo. E é justamente aqui que começa o processo mais profundo da transformação: reescrever suas crenças. Não com força, mas com consciência.
Não com pressa, mas com disciplina. Hill dizia que quando o indivíduo decide reprogramar sua mente, ele literalmente reescreve o roteiro da própria vida. E essa reescrita começa com um comprometimento silencioso, o de não permitir mais que pensamentos pequenos comandem uma alma grande. Mas refletir não basta. Surge então a terceira pergunta que Hill lançaria para você, com um olhar firme e sereno. Se você realmente acredita que merece prosperidade, por que ainda age como alguém que duvida de si mesmo? Essa pergunta provoca porque nos expõe. Quantas vezes você já imaginou algo grandioso, sentiu entusiasmo, visualizou a vitória e, logo depois, permitiu que o medo ditasse seus movimentos? Quantas vezes deixou uma oportunidade passar porque achou que não estava pronto? Quantas vezes se diminuiu diante de situações onde deveria se expandir? Hill dizia que o mais grave não é falhar, é desistir de tentar por causa da narrativa interna que você mesmo construiu. Narrativa que, muitas vezes, veio de medos antigos que já não correspondem à pessoa que você é hoje. É aqui que entra o poder da visualização, mas não como fantasia, e sim como método. Eu acreditava que tudo o que você consegue visualizar com clareza e emoção começa a ganhar forma no seu campo mental antes de se manifestar na realidade física. Ele dizia que visualizar é ensaiar espiritualmente o futuro. É como se você antecipasse suas vitórias, dando ao cérebro e ao espírito um mapa do caminho. Isso não é mágica, é preparação profunda. É permitir que seu corpo e sua mente se acostumem com a sensação da vitória antes mesmo dela acontecer. E quando você repete esses ensaios internos, algo extraordinário ocorre. Sua postura muda, sua voz muda, sua energia muda, suas decisões mudam. Você começa a caminhar como quem já sabe para onde está indo, e o mundo responde a essa energia com movimento. O universo não abre portas para quem duvida, mas para quem caminha como dono da chave. E nesse ponto crucial, surge outro questionamento que Hill consideraria indispensável. Se você pudesse ver, neste exato momento, a vida que Deus preparou para você, continuaria vivendo como vive hoje? Essa pergunta abre espaço para uma reflexão profunda, quase espiritual, porque muitas vezes você pensa pequeno não porque quer, mas porque não sabe o tamanho daquilo que já existe reservado para você. Prosperidade não é fruto de sorte, é fruto de alinhamento. Quando sua mente, suas declarações e suas ações caminham na mesma direção, a vida começa a conspirar a favor. Hill acreditava firmemente que quando alguém alinha fé, foco e ação, torna-se impossível deter essa pessoa. Não por força, mas por consistência. E antes de seguir para o próximo ponto dessa jornada, deixa eu te pedir uma coisa, porque isso faz diferença real no crescimento deste conteúdo e na transformação de mais vidas. Se inscreva no canal agora, porque aqui você vai encontrar mensagens que fortalecem sua mente, elevam seu espírito e te colocam em movimento para viver a prosperidade que Deus preparou para você. Agora respire fundo, porque a revelação que vem a seguir é ainda mais profunda. Ela toca na força invisível que determina se sua vida avança ou se repete. E quando você compreendê-la, muitas peças que antes pareciam desconexas finalmente farão sentido. Tudo em breve ficará mais claro, e talvez mais intenso. Há acontecimentos na vida que parecem pequenos demais para serem considerados sinais, mas quando olhados com atenção, revelam uma força que vai muito além da coincidência. Napoleon Hill dizia que aquilo que chamamos de acaso é, na verdade, a maneira como o universo se organiza para responder às suas vibrações internas. Ele acreditava que quando uma pessoa muda por dentro, mesmo que de forma discreta, a realidade ao redor começa a se reorganizar. E talvez você já tenha vivido isso sem perceber. O momento em que algo improvável acontece justo no dia em que você decidiu pensar de forma diferente. Imagine, por exemplo, alguém que passa anos acreditando que não terá novas oportunidades. Vive desanimado, repete para si mesmo que as coisas são assim, e não tem o que fazer. Mas um dia desperta com um fragmento de coragem, uma faísca nova, e decide agir com leveza. Nesse mesmo dia recebe uma ligação inesperada, encontra uma pessoa influente por acaso,
ou descobre uma possibilidade que nunca tinha considerado. Muitos diriam que isso é obra do destino. Eu, porém, diria que isso é sintonia. Não é o universo mudando por capricho. É a pessoa finalmente emitindo uma frequência que permite que algo novo se aproxime. Você provavelmente já passou por algo parecido. Talvez um dia tenha decidido fazer algo diferente da rotina, como caminhar por outro caminho, conversar com alguém que geralmente não conversa, permitir-se tentar algo que vinha adiando. E sem esperar, uma peça do quebra-cabeça da vida apareceu diante de você, como se tivesse sido colocada exatamente ali, naquela hora, por um propósito maior. Isso não é mágica, é consequência. Eu afirmava que quando você abandona os velhos padrões, mesmo por um instante a vida percebe e responde. Mas há também momentos em que a resposta não vem de fora, e sim de dentro, em forma de intuição, um pressentimento forte, uma clareza repentina. Já reparou que às vezes você sabe o que precisa fazer, mesmo sem saber explicar como? Eu dizia que isso não é apenas intuição, mas a voz da inteligência infinita tentando se comunicar com você. Ele acreditava profundamente que existe uma conexão espiritual acessível a todos, e que essa conexão se torna mais clara conforme você limpa o ruído mental que vem da dúvida, da pressa e do medo. Quando você desperta com intenção e mantém sua mente aberta, a intuição deixa de ser esporádica e passa a ser guia. Muitas pessoas ignoram esses sinais internos. Acham que é imaginação, que é melhor não arriscar, que é prudente permanecer onde estão. Mas Hill era firme ao afirmar que o medo é o maior ladrão de oportunidades da história humana. Ele dizia que o medo cria ilusões, sombras mentais, cenários imaginários que não existem no mundo real. E se você permitir que essas sombras ditam seus passos, acabará construindo uma vida inteira baseada em cautelas que nunca foram necessárias. O curioso é que algumas das decisões mais importantes da sua vida provavelmente surgiram quando você ouviu essa voz interna, aquela que não grita, apenas sussurra com autoridade. Agora pense nesta reflexão. Quantas vezes você já recusou algo que poderia ter mudado sua vida simplesmente porque parecia arriscado demais? Quantas portas você já deixou de abrir porque não sabia o que havia atrás delas? E eu diria que o maior risco é permanecer onde você está quando a vida está tentando te mover. Ele via o medo como um obstáculo espiritual, não apenas psicológico, e afirmava que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. E quando falamos de acontecimentos improváveis, eu sempre destacava uma verdade profunda. A prosperidade não chega pela força, mas pela abertura. Há pessoas que tentam controlar tudo, planejar tudo, prever tudo, mas controle excessivo é uma forma disfarçada de desconfiança. Quando você tenta controlar o fluxo da vida, impede que o inesperado, que muitas vezes é o milagre, se aproxime. Eu dizia que o universo trabalha com quem coopera, não com quem resiste, e que a resistência interna impede bênçãos que já estavam a caminho. Imagine alguém que decide mudar sua rotina matinal inspirada pelos princípios de Hill. Começa com gratidão, visualização e pensamento alinhado. No quarto dia, algo interessante acontece. A pessoa percebe que está mais calma. No sétimo dia, recebe uma ideia que tinha tudo para dar certo. No 10º, uma oportunidade aparece. No 15º, começa a sentir que está no lugar certo, como se uma nova fase estivesse se abrindo. Agora muitos veriam isso apenas como coincidência, mas Hill chamaria de sincronização. É a vida respondendo ao comando da mente disciplinada, e algumas das histórias mais impressionantes que Hill registrou ao longo dos anos pareciam improváveis demais para serem ignoradas. Ele contava sobre pessoas que, ao decidirem mudar internamente, atraíam negócios inesperados, encontravam parceiros ideais, tinham encontros aparentemente casuais e se transformavam em decisões que renderam fortunas, propósitos e novos caminhos. Ele dizia que isso acontecia porque a fé ativa cria oportunidades que não existiam antes, ou talvez sempre existiram, mas não podiam se aproximar enquanto a mente estava em desarmonia. Mas não são apenas grandes acontecimentos que revelam esse poder. Às vezes, os sinais surgem nas pequenas coisas.
o brilho nos olhos de alguém que cruza seu caminho, uma frase dita por um desconhecido, uma imagem que aparece no momento exato em que você precisava de clareza. Hill dizia que a vida espiritual se esconde nos detalhes, não nas grandiosidades, e que um indivíduo atento transforma cada detalhe em direção, cada coincidência em sinal, cada dificuldade em oportunidade de crescimento. Agora pare e reflita sobre isso. Quantas vezes algo improvável aconteceu com você e naquele momento você sentiu que não era apenas uma coincidência? Quantas vezes uma decisão tomada por instinto te levou a um resultado que não poderia ter planejado? Quantas vezes uma porta se fechou apenas para que outra, mais alinhada, se abrisse logo depois? Hill enxergava esses eventos como parte de uma inteligência maior, como se Deus reorganizasse o caminho diante de quem decide caminhar com propósito. E é justamente nesse ponto que surge a virada mais surpreendente desta jornada. Porque se até aqui você compreendeu que seus pensamentos moldam seu destino, e seu amanhecer define seu dia, e sua fé move a energia ao redor, e que a vida responde à sua vibração, então prepare-se para entender algo ainda mais profundo. Existe uma força que atua entre seus pensamentos e suas circunstâncias, guiando, moldando, conectando. Uma força que Hill dedicou a vida inteira para compreender. E quando você entender essa força, tudo, absolutamente tudo, começará a fazer sentido. Há uma linha muito fina entre permanecer onde você está e atravessar para o próximo nível da sua vida. A maior parte das pessoas nunca cruza essa linha não porque não são capazes, mas porque não reconhecem o momento exato em que ela aparece. Napoleon Hill dizia que essa fronteira é espiritual, não lógica. Ela não surge como um anúncio evidente, mas como um incômodo interno, um chamado silencioso, uma sensação súbita de que algo em você precisa ir além. E esse chamado, quando ignorado, se transforma em um peso que se acumula ao longo dos anos. Mas quando escutado, abre caminho para uma transformação que muitos considerariam impossível. É justamente nesse ponto da jornada que surge a etapa mais intensa, enfrentar de frente aquilo que você evita há tanto tempo. Eu afirmava que todo progresso verdadeiro exige coragem emocional. Não a coragem de enfrentar o mundo, mas a coragem de enfrentar a si mesmo. Suas crenças antigas, seus limites imaginados, seus medos, seus padrões repetitivos. Ele dizia que nada impede mais uma pessoa do que aquilo que ela finge não ver dentro de si. E é por isso que, ao se aproximar de uma grande mudança, a vida começa a apresentar desafios que parecem se repetir em diferentes formas, como se estivesse testando sua capacidade de avançar. Você provavelmente já viveu isso. Um padrão que volta, uma dificuldade que reaparece, uma sensação de que está enfrentando o mesmo obstáculo com outra roupa. Hill dizia que nesses momentos o universo pergunta: você realmente quer ir além? Está pronto para se tornar alguém maior do que tem sido? Não como castigo, mas como preparação, porque ninguém chega ao próximo nível carregando os mesmos pesos que o mantiveram preso no anterior. A vida exige que você se libere daquilo que não combina mais com sua nova fase, mas é nesse ponto que muitos desistem. No primeiro sinal de resistência, acreditam que é a vida dizendo não. Hill, porém, ensinava exatamente o contrário. Quando a resistência aparece, isso é sinal de que você está se aproximando de um portal. A resistência é apenas a última barreira do velho eu tentando sobreviver. E quanto maior a resistência, maior o avanço que está prestes a acontecer. Quando você entende isso, deixa de temer o desconforto e passa a enxergá-lo como confirmação. E enquanto tudo isso acontece dentro de você, algo também começa a se mover do lado de fora. A vida muda de textura. Pequenos detalhes ganham significado. Pessoas inesperadas surgem. Oportunidades começam a se aproximar como se fossem atraídas por uma força invisível. Eu dizia que isso não é coincidência. É alinhamento energético. Quando você muda por dentro, sua vibração muda. E quando sua vibração muda, sua realidade se reorganiza para refletir essa mudança. Mas há um ponto crítico nessa transição. Ela exige decisões. Não há prosperidade verdadeira sem escolhas difíceis. Eu dizia que prosperar
É abandonar o que já não faz parte da sua identidade. E isso nem sempre é confortável. Às vezes significa parar de aceitar migalhas emocionais. Às vezes significa assumir responsabilidades que você vinha evitando. Às vezes significa dizer não ao que te enfraquece e sim ao que te fortalece, mesmo que isso exija desapego. Decisão é dor em curto prazo, mas liberdade em longo prazo. E aqui entra uma verdade que muitos preferem ignorar. Você não falha quando enfrenta um desafio. Você falha quando ignora o chamado interno. Quantas vezes você já soube exatamente o que precisava fazer, mas adiou? Quantas vezes percebeu que estava se sabotando, mas continuou no ciclo? Hill afirmava que adiar sua própria expansão é uma das formas mais silenciosas de destruição pessoal, porque cada adiamento enfraquece sua autoconfiança. Cada hesitação reforça o velho padrão. Cada desculpa te faz acreditar um pouco mais que não é capaz. Mas tudo começa a mudar quando você decide agir, mesmo com medo, mesmo sem clareza total, mesmo sem garantia alguma. Hill dizia que a ação é a ferramenta espiritual capaz de romper qualquer bloqueio mental. Ele observou centenas de pessoas que transformaram suas vidas e descobriu que nenhuma delas esperou sentir-se completamente pronta. Todas começaram enquanto ainda tremiam por dentro. E esse é o segredo que quase ninguém compreende. Você não age porque tem confiança. Você ganha confiança porque age. Nesse processo, algo surpreendente costuma acontecer. No momento em que você toma a decisão interna de avançar, mesmo que nada tenha mudado fisicamente, uma força nova começa a se manifestar. É como se você fosse sustentado por algo maior, uma intuição mais forte, uma clareza espiritual que não estava lá antes. Eu dizia que esse fortalecimento é uma resposta divina. Quando você demonstra coragem, o universo demonstra apoio. É como um pacto silencioso entre sua intenção e a inteligência maior que governa tudo. Mas antes que você avance sem refletir, eu faria uma pergunta crucial. Se a vida te desse agora a oportunidade que você tanto deseja, você estaria emocionalmente preparado para recebê-la? Essa pergunta não é para te paralisar, mas para elevar seu nível de preparo. Ele dizia que muitas pessoas pedem prosperidade, mas não têm estrutura interna para sustentá-la. Pedem oportunidades, mas não têm disciplina para mantê-las. Pedem abundância, mas ainda carregam hábitos que geram escassez. E é por isso que a preparação interna é tão essencial quanto o desejo. Quando sua mente se alinha com sua intenção, você se torna capaz não apenas de conquistar, mas de sustentar aquilo que conquistou. Nesse ponto da jornada, o ritmo interior muda. Você começa a agir com mais consciência. Começa a perceber quais escolhas fortalecem sua nova identidade e quais mantêm você preso à antiga. Começa a distinguir o que vem da sua intuição e o que vem do medo. E a partir desse discernimento, as decisões se tornam menos pesadas, menos confusas, menos caóticas. Hill dizia que quando o indivíduo se aproxima do propósito, a vida deixa de ser uma luta e se torna uma construção. Mas toda construção passa por um momento decisivo, aquele em que você precisa colocar o primeiro tijolo, mesmo sem ver a casa inteira pronta. O início nunca é claro, a visão nunca é completa, o caminho nunca é iluminado por inteiro. Mas Hill afirmava que se você consegue enxergar o próximo passo, isso já é suficiente para começar. A clareza total não é uma exigência, é uma consequência. Ela vem depois do movimento, não antes. E é nesse exato ponto da sua história, agora, aqui, que a vida começa a preparar o cenário para o ápice da transformação. Você está se aproximando do momento em que tudo o que aprendeu, tudo o que sentiu e tudo o que despertou dentro de si se encontrará em uma conclusão poderosa, prática e completamente aplicável. E o que vem a seguir não é apenas o desfecho, mas o início de uma nova versão sua. Uma versão pronta para viver no mundo aquilo que já nasceu dentro do seu espírito. Há um momento na vida em que tudo o que você aprendeu deixa de ser apenas compreensão e se transforma em decisão. Napoleon Hill dizia que esse instante é raro, precioso e profundamente espiritual. Ele afirmava que o verdadeiro poder não está no conhecimento acumulado,
mas no ponto exato em que o indivíduo escolhe aplicar aquilo que sabe. E talvez você esteja diante desse ponto agora, sentindo que algo em sua mente e em seu espírito mudou ao longo dessa jornada, como se um novo horizonte tivesse se aberto silenciosamente diante de você. Desde sempre, Hill insistia que prosperidade não é um destino, mas um estado interno que precisa ser cultivado todos os dias. Ele dizia que a mente é como um solo fértil que responde com absoluta fidelidade às sementes plantadas. Se você planta medo, colhe limitações. Se planta fé, colhe possibilidades. Se planta propósito, colhe direção. E agora que você já entendeu o poder do amanhecer, da autossugestão, da visualização, da disciplina emocional e da ação inspirada, surge a pergunta final que define toda a sua caminhada daqui em diante. O que você fará com isso amanhã ao acordar? É aqui que a vida deixa de ser teoria e se torna prática. Hill sempre observava que a maioria das pessoas se encanta com grandes revelações, mas apenas uma minoria as transforma em rotina. Ele dizia que essa minoria se torna extraordinária, não por ter talentos incomuns, mas por repetir, dia após dia, os gestos que muitos consideram pequenos demais. E esses gestos, quando somados, criam movimentos gigantescos. É assim que líderes espirituais surgem. É assim que visionários prosperam. É assim que vidas inteiras são transformadas silenciosamente. Mas para que essa mudança seja verdadeira, você precisa entender algo que Hill valorizava profundamente. Prosperidade não é apenas conquistar algo, mas tornar-se alguém. A cada amanhecer você é apresentado a duas versões de si mesmo, a que continua igual e a que decide evoluir. E não existe neutralidade nessa escolha. Ou você se aproxima da sua grandeza, ou se distancia dela. Por isso, a primeira prática real é simples, mas poderosa. Despertar com intenção. Não permitir que o exterior decida por você. Não deixar que o medo seja a primeira voz do dia. Não começar no automático, mas sim iniciar com propósito, clareza e fé. Imagine-se amanhã, abrindo os olhos antes mesmo do sol. Sinta Hill como uma presença tranquila ao seu lado, lembrando que a primeira respiração consciente do dia já é uma declaração espiritual. Você inspira coragem, expira dúvida, inspira propósito, expira peso. Esse pequeno gesto cria uma vibração interna capaz de mudar tudo. A partir desse instante, sua mente deixa de ser refém das circunstâncias e passa a ser criadora do dia que está surgindo. Depois disso, escolha suas primeiras palavras. Hill dizia que as palavras são moldes. Quando você diz, hoje será difícil, molda um dia difícil. Quando diz, sou guiado pela abundância de Deus, molda um dia próspero. Suas palavras são comandos para sua mente e sinais para o universo. Por isso, declare em voz firme tudo aquilo que deseja viver. Não espere sentir para afirmar. Afirme para sentir. É assim que você assume o governo do próprio estado emocional e se alinha ao propósito maior para a sua vida. Em seguida, visualize. Veja com nitidez o que deseja construir. Hill afirmava que a visualização é uma oração silenciosa, um pedido emocional que Deus e o universo respondem com precisão. Não visualize como quem fantasia, mas como quem se prepara. Sinta a vibração da vida que deseja. Veja detalhes. Permita-se experimentar a sensação de já ter conquistado aquilo que ainda está no caminho. Quando essa imagem se torna forte o suficiente dentro de você, ela passa a atuar como um ímã, atraindo circunstâncias e movendo portas. Mas nada disso tem força verdadeira se não vier acompanhado de ação. Hill foi categórico ao afirmar que fé sem ação é ilusão, e ação sem fé é desgaste. A união dos dois cria movimento divino. Por isso, após declarar e visualizar, pergunte a si mesmo, qual é o próximo passo? Não o mais grandioso, não o mais complexo, mas o próximo. O universo não exige perfeição, exige movimento, e cada passo, por menor que pareça, é uma prova de que você está alinhado à vida que deseja manifestar. E quando vier o medo, porque ele virá, lembre-se do que Hill dizia. O medo é apenas um reflexo da sua antiga identidade tentando sobreviver. Ele não é um aviso para parar,
mas um sinal de que você está atravessando a fronteira da expansão. Sinta, respire e continue. Porque coragem não é ausência de medo. É a escolha de avançar apesar dele. Deus honra quem escolhe crescer. O universo honra quem decide agir. A vida honra quem decide não se sabotar mais. E ao longo dos dias, você vai perceber algo que Rio observava com admiração. Mudanças subtis começam a se acumular. Sua mente fica mais leve. Suas decisões ficam mais claras. Suas emoções ganham estrutura. Pessoas diferentes se aproximam. Oportunidades surgem de lugares improváveis. Situações que antes te paralisavam já não têm o mesmo poder. É como se uma nova versão sua, mais forte, mais consciente e mais próspera, começasse a emergir naturalmente. E essa versão não é criada por um milagre externo, mas pela disciplina interna de honrar cada amanhecer. E então, chega o momento final. Aquele que Rio acreditava ser o propósito de todo aprendizado. Compartilhar. Ele dizia que prosperidade verdadeira é sempre expansiva. Ela cresce quando alcança outros. Por isso, quando você transforma seu amanhecer, transforma sua vida. E quando transforma sua vida, transforma o mundo ao seu redor. Seu exemplo se torna uma chama acesa que inspira silenciosamente aqueles que convivem com você. E essa chama se espalha, ilumina, desperta. Prosperidade é luz, e luz sempre se expande. Agora que você chegou até aqui, respire fundo e reconheça. Você não é mais o mesmo que começou esta jornada. Há mais clareza em você. Há mais propósito em você. Há mais força espiritual em você. E, acima de tudo, há uma nova consciência de que seu futuro não é obra do destino, mas de suas escolhas diárias. Eu diria que você está preparado, e preparado de verdade, não por saber muito, mas por estar disposto a aplicar, porque o conhecimento transforma, mas a decisão liberta. E antes de encerrar, quero te convidar a dar um passo simples, mas poderoso. Curta este vídeo, deixe seu comentário, mesmo que seja anônimo, e se inscreva agora no canal. Essa simples ação faz com que esta mensagem alcance mais pessoas e ajuda você a continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua mente, sua fé e sua prosperidade. Amanhã, quando abrir os olhos, lembre-se deste momento. O seu novo futuro começa exatamente ali, e você já está pronto para vivê-lo.